Galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui. Meu nome é Ian Caio, sou aluno de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Roraima. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os inversores trifásicos, né, em ponte, e a gente vai ver um pouco desse circuito, como ele funciona e utilizar alguns exemplos e exercícios para que a gente possa ter uma melhor compreensão, né. Beleza, esse circuito ele vai basicamente mudar a tensão, né, transformar uma tensão de entrada DC em corrente contínua, né, para uma saída trifásica, né, uma corrente variável. Então a gente pode utilizar essa tensão DC a partir de uma fonte ou a partir até mesmo de uma tensão retificada, né, uma tensão alternada retificada. Beleza, para esse circuito ele vai se utilizar basicamente de chaves, né, e da abertura dessas chaves, né, o modo como elas abrem e fecham, né, claro, isso sendo controlado por um período adequado, né, a gente vai ter na nossa saída, né, essa tensão trifásica, né, variável. Então, a gente vai utilizar basicamente 6 chaves. Essas chaves elas vão ter diodos de retorno, né. Na simulação a gente vai poder ver melhor como a gente está utilizando essas chaves, né, a gente vai utilizar MOSFETs e é isso. A gente aqui vai verificar o modo de condução de 120 graus, porque existem dois modos de condução, o de 120 graus e o de 180 graus. O modo de 120 graus significa que essas chaves elas vão estar conduzindo por um período de 120 graus. Então a gente pode ver no circuito abaixo que a gente tem essas 6 chaves, então cada uma delas vai poder conduzir no modo 120 graus, mas as chaves do mesmo grupo elas não podem conduzir simultaneamente. Então, por exemplo, a chave S1 e S4 ela não pode conduzir simultaneamente. Então, quando a S1 estiver conduzindo, quais as outras chaves que vão estar conduzindo? S6 e S2. Assim a gente vai poder alimentar nossa carga. E essa carga ela tem uma conexão em Y, né? Então a gente vai ter nessa carga a tensão de fase, que é justamente a tensão que está sobre ela, que no caso seria o VAN, o VBN e o VCN, e também a tensão de linha, que seria a tensão de fase menos a outra. Então, VAN menos VBN, a gente vai ter aí, a gente pode chamar de VAB, né? A nossa tensão de linha, né? Então, acredito que seja isso. Vamos ver aqui na simulação como a gente pode entender um pouco melhor o que está acontecendo nesses circuitos, né? Essa simulação, exercício, é solicitado pela professora Sussete, né, do Departamento de Engenharia Elétrica, na disciplina de Eletrônica de Potência. E o exercício ele pede basicamente, né, que a gente monte esse circuito. Aqui a gente está utilizando o software PSIM. Então a gente montou o circuito aqui, 120 graus na entrada e utilizando 10 ohms na carga, né? Beleza, aqui a gente tem os MOSFETs, né, com os diodos de retorno. Aqui a gente vai ter esse circuito, né, alimentando os MOSFETs, né? Então aqui a gente pode perceber aqui o ângulo deles, né? Então aqui a gente vai, justamente a gente percebe esse modo de condução de 120 graus e acredito que seja isso. Então, antes da gente simular, eu quero mostrar os cálculos, né, que a gente realizou antes da gente simular, para que a gente tenha também uma ideia do que a gente está esperando através da simulação, né? Então aqui a gente fez um cálculo da fase, né, tudo em tensão RMS, né, tensão de fase RMS. Então aqui a gente utilizou a tensão sobre 2 ao quadrado, né, fazendo a integral aí de ômega t mais a parte negativa, né, menos i sobre 2 ao quadrado, né, de ômega t, tudo isso na raiz, né, a gente também multiplicou aqui por 1 sobre 2π, né, antes de colocar a raiz. E beleza, fizemos todos os cálculos aqui, e aqui a gente chega numa equação geral, né, para qualquer valor de tensão. Então aqui a gente vai ter 48,98, né, utilizando 120 volts. A gente também fez essa mesma demonstração para tensão de linha, né, aqui utilizando esses ângulos, esses períodos, né, e a gente obteve aqui 84,85 volts na saída. Então, vamos voltar lá para o exemplo, né, e vamos rodar aqui a simulação. Vou fechar isso aqui. Beleza. A gente pode pegar o VAN. Vamos verificar. Então, a gente tem essas somas de onda aqui. Fazendo aqui o measure, né. A gente tem aqui 48,71 volts RMS, né. Então, na sobrecarga, né? Essa é a nossa tensão de fase. E aqui vamos verificar agora a nossa tensão de linha, né? VAC. Diminuir aqui zoom.
melhor da gente visualizar. Beleza. Aqui a gente obteve aqui 84,97 volts RMS, né, na nossa tensão de linha. Então, beleza. Então, o que é o ideal a gente fazer agora? A gente pode perceber ali as ondas, né, a forma como ficam, né? E aqui eu trouxe nesse documento aqui em Word algumas imagens, né, que vão nos ajudar a entender melhor ainda o que está acontecendo, né? Então aqui a gente tem o circuito lá simulado e aqui a gente tem todas as tensões de fase, o VAN, o VBN e o VCN, né? A gente pode perceber aqui que no VBN a gente tem alguns ruídos, né? Então algumas ondas elas ficaram com ruídos, né? Eu acredito que seja alguma limitação do software. Então mas a gente pode perceber que acontece para uma onda, para duas ondas, mas a gente tem informação suficiente aqui para verificar que de fato a gente tem essa conclusão, né? Que estamos conseguindo realizar a simulação. E aqui as nossas tensões de linha, VAB, VAC e VBC, né? Que no VAB e VBC a gente também teve alguns ruídos, né? Mas isso também não impede. A gente pode ver que o valor RMS da tensão também dá bem próximo. E é isso. Fiz aqui também uma tabelinha para que a gente possa comparar, né, esses valores medidos e os valores calculados, né? Então, para a tensão de fase, a gente calculou 48,98 volts e simulamos 48,71 volts, né? Isso na tensão VAN. A tensão de linha RMS, a gente calculou 84,85 e simulamos 84,75 volts. Então a gente teve aí valores bem próximos, né, que podem trazer essa conclusão, né, de que nós fizemos o cálculo certo e que de fato o circuito está fazendo o seu papel, né, trazendo essa retificação, né, tensão da variável aqui na saída. Então a gente vai agora para o próximo exercício, exercício 10.8, né? Então o exercício 10.8 ele pede algumas informações a mais, né? Mas ele utiliza o mesmo princípio, é um inversor trifásico ainda com modo de condução de 120 volts. Nessa atividade, nesse vídeo, a gente não vai utilizar o modo de condução de 180 volts, de 180 graus, mas basicamente a diferença é que esse circuito do modo de condução de 180 graus, cada chave ela vai conduzir por um período de 180 graus. E nele vão ter 3 chaves conduzindo simultaneamente. Então, mas como nesse aqui eles não, chaves do mesmo grupo não podem conduzir. Então, a gente vai ter aí um pouco mais de, talvez, dificuldade nessa análise aí mais para frente. Beleza. O exercício 10.8 ele pede uma tensão de 440 volts, né, na entrada, tensão DC, e as cargas continuam sendo de 10 ohms, né. Então, basicamente o circuito se mantém o mesmo, a gente só altera essa tensão na entrada, né, e beleza. Então, nesse exercício, ele pede para que a gente calcule a corrente na fonte, né. Então, novamente aqui a gente fez uma demonstração aqui para corrente, né. Como vocês podem ver, tá aqui. Se vocês precisarem desse documento, desse PDF ou documento em Word, né, pode me mandar mensagem. Eu vou deixar o meu e-mail aí na descrição. Vocês podem me solicitar que eu vou estar disponibilizando para quem precisar aí, para tirar alguma dúvida, para ter uma melhor análise, né. E beleza, a gente fez aqui o cálculo, a gente obteve essa equação geral aqui, que a corrente, né, RMS, ela vai ser a tensão de entrada, né, dividido por raiz de 6 vezes R. Então, para o nosso exemplo, utilizando 440 volts e uma resistência de 10 ohms, a gente vai obter essa corrente aqui, RMS 17,96. A potência a gente calculou utilizando essa corrente, né? Então a gente vai ter 3.225,61 watts. A tensão de fase a gente vai utilizar já aquela equação que a gente já demonstrou no exercício anterior, né? Então a gente vai ter 440 dividido por raiz de 6, que vão ser 179,62 volts. E a tensão de linha RMS, a gente vai ter 440 dividido por raiz de 2, vamos ter 311,12. Beleza. Então aqui, agora vamos fazer aqui a simulação desse circuito. Vamos pegar aqui o VAN. Beleza, aí a gente tem a forma de onda, né? Bonitinha. Daqui o measuring e verificando, né? Tensão RMS aqui 178,60, né? Então depois a gente vai poder comparar melhor lá no arquivo em Word.
Vamos verificar aqui o VAC. Aqui a gente obteve uma coisa erradinha aqui. VAC. É isso, 310,78 volts RMS, né? Beleza, depois a gente vai poder comparar com aquilo que a gente calculou. E mais uma informação interessante seria aqui nossa corrente, né? Que a gente também calculou. Tá aí 17,86 ampere, né? RMS. E beleza, por último aqui vamos verificar a nossa potência, né? A gente vai utilizar aqui a corrente e a tensão. E aqui a gente teve 3.142,58 watts, né? Beleza, voltando aqui, deixei também aqui o circuito, as correntes de fase, né? E as tensões de linha, né? A gente pode ver aqui os ruídos. Beleza, aqui é uma comparação, né? A corrente, né? A gente teve 17,96 e 17,97 simulados. A potência, a gente calculou 3.225,61 watts e simulamos 3.142,58 watts. A tensão de fase RMS 779,62 volts e simulamos 179,93. Aqui a gente utilizou a tensão VCN, né, na questão da simulação. E a tensão de linha 311,12 volts e simulamos 312,10 volts, né? Então aqui a gente utilizou a VAC, né, da tensão de linha. Então a gente obteve valores próximos, né? O da potência ficou um pouco distante, mas a gente pode entender como algumas limitações, né? E ainda mais tratando quando nós elevamos isso a um grau maior, né? A tensão, a corrente, então essas pequenas diferenças acabam crescendo mais ainda, né? Então pode ser devido a isso, essa diferença aqui na potência, mas basicamente é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar me mandando aí e-mail. E é isso. Se vocês precisarem desses documentos, podem também estar me solicitando, que eu vou estar disponibilizando para quem precisar. Uma dúvida com o circuito, no P5, como simular. E basicamente é isso. Obrigado aí pela atenção. Espero que fiquem bem. Se inscrevam aí no canal, deixa o like, compartilhe aí o vídeo para as pessoas que tiverem curiosidade em aprender um pouco mais sobre aí eletrônica de potência. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.